Quadro Decorando Sua Casa Sem Errar. Aqui eu vou te ensinar a decorar sua casa igual um arquiteto, gastando pouco. Meu nome é Carol Carvalho, eu sou arquiteta e o tema de hoje é como eu decoro meu apartamento alugado. Então, gente, quando eu falo isso, já vem algumas coisas na cabeça de vocês assim. Ah, meu apartamento é alugado e eu não quero investir muito nisso porque não é um espaço que é meu. E a oportunidade que vocês têm quando vocês decoram esse espaço é que você se sente mais em casa e você não tem essa desconexão com o espaço de, ah, não, essa casa nem é minha, não preciso decorar. Na realidade, no dia a dia, sim, ela é sua casa. É o lugar que você chega todo dia, descansa, tem momentos com a sua família, é o lugar que é o seu momento de paz ali, né? Que você pode relaxar, que você toma seu banho, que você come, que você cozinha. Então, quando você tem um apartamento alugado, tem estratégias que você pode usar sem ter que investir rios de dinheiro, mas ainda ter essa conexão com o espaço, se sentir pertencente dele, né? Sentir que a casa sim é sua. Por mais que você tenha esse fator de você aluga a casa, isso não impede da casa não parecer que não é sua. A casa tem que ser sua. Você alugando ou você comprando a sua casa própria, independente disso. Então, você sempre tem que olhar a sua casa alugada como uma oportunidade de você transformar ela na sua personalidade, no seu espaço, no seu momento de paz, no seu refúgio, naquele local que você vai conviver com a sua família e que ele tem que ser um lugar que ele te represente, tá? Então, por isso é tão importante saber essas técnicas de como decorar. Ah, mas Carol, como é que a gente faz? Então, aqui eu vou mostrar um exemplo. Deixa eu adicionar aqui para vocês, porque eu acho que é bem visual, né? As formas de decoração. Então, aqui, nessa foto número um, a gente vai analisar o porquê que você não precisa necessariamente investir em móveis planejados. Então, a primeira coisa que vem é assim: ah, Carol, eu quero colocar móveis na minha casa, eles são móveis bonitos, tal, que eu gostaria de colocar, mas como é alugado, eu nem vou me preocupar com isso. Eu penso nisso depois. Isso não é nem prioridade para mim. Então, aqui eu quero te mostrar exemplos que não necessariamente você precisa ter móveis planejados para ter um resultado legal na sua casa. Então, aqui no exemplo número um, é exatamente isso que a gente está falando. É um móvel planejado que foi feito sob medida para aquele espaço. Então, o marceneiro veio aqui, ele mediu o comprimento, né, daqui, do início da prateleira até o final da prateleira, quanto de espaço ia ter aqui para esse local, e dividiu ali de uma forma que ele fez um projeto para esse espaço específico. Agora, olha aqui na opção número 2. Na opção número 2, o que a gente está fazendo? A gente não está contratando um marceneiro para fazer esse móvel. A gente não está, nossa, quebrando a cabeça de que vai ser rios de dinheiro ter uma prateleira desse jeito. Então, qual que é a opção que eu quero mostrar para vocês? Quando vocês têm um apartamento alugado, vocês querem trazer essa personalidade, você pode investir em um móvel de boa qualidade, um móvel que não vá quebrar na primeira vez que você vai apoiar um vaso, colocar 4, 5 livros, a prateleira já ficou bamba, já quebrou. Não, são móveis bons, são móveis que você consegue investir, né, neles, e eles dão o mesmo resultado. Claro que se você tiver um móvel planejado para sua casa, ele vai ser ali o seu xodózinho, né? Vai ser uma coisa que você investiu naquele espaço. Vai ser um valor muito mais alto.
Porém, na opção número 2, você tem essa mesma ideia de poder ter uma prateleira arrumada, uma estante, né, com esses elementos decorativos que você se identifica e você tem um investimento muito mais baixo. E o melhor, quando você vai sair desse apartamento alugado, por exemplo, você consegue desmontar essa prateleira e montar ela novamente, porque ela tem boa qualidade, ela é feita de serralheria, que é essa parte preta aqui, né, que segura cada prateleira da estante, e essas prateleiras são feitas de madeira. Então, assim, qual que é o truque? Ah, não posso fazer um móvel planejado na minha casa alugada? Tudo bem, então vamos usar móveis que tenham boa qualidade e que vão dar o mesmo efeito, vão trazer a minha personalidade, né, para essa estante, porque eu vou pôr os elementos que eu me identifico, então livros, vasos, plantas, cachepôs, caixotes, porta-retrato, igual tem aqui, acho que eu já falei, né? Você sempre pode ser bem criativo nessa hora de montar, mas vocês entenderam? Você consegue ter o mesmo resultado. Então, aqui vamos em outra opção. Essa opção aqui também, gente, o que acontece nessa foto número 1? Você chega às vezes no apartamento que você alugou e já tem alguns elementos lá. Então, aqui já, por exemplo, já tinha essa mesa branca, né? E aí a pessoa que está morando lá agora só comprou essas cadeiras brancas com o pé de madeira. Mas isso é errado, por quê? Porque você vai juntar uma coisa que traz a sua personalidade, que você gosta, com uma coisa existente que não está fazendo sentido. Por quê? Porque essa mesa, a hora que você senta na cadeira, ela fica pequena. Ela tem uma altura que não está batendo com a altura da cadeira. Então, você não vai se sentir confortável a longo prazo. Então, o que que é legal? Eu sei que às vezes você muda e tem alguns móveis nesse local que você alugou, e isso sempre pode ser conversado com o inquilino, de olha, eu já tenho uma mesa, eu já tenho cadeiras, e eu não vou precisar dessa. Tem como você retirar do apartamento? Então, essas conversas sempre é um lado possível de você ver nesse seu apartamento alugado. E aí você consegue adicionar móveis novos ali que são dessa mesma estratégia. Você não vai sair quebrando as paredes, trocando o piso, mas você vai conseguir colocar uma mesa confortável, por exemplo, nesse número 2 aqui que eu coloquei, em que ela vai trazer todo esse conforto, toda essa elegância que você busca, sem ter que fazer grandes reformas. Então, aqui, por exemplo, no número 2, a gente está colocando uma mesa super confortável, que ela tem tudo a ver com as cadeiras, né? É como se fosse uma coisa só. Então, a mesma textura que está usando na cadeira, está usando na mesa e você já tem essa sensação de, nossa, que casa bonita, é minha casa, então é minha mesa de jantar. Não é igual o número 1, que é assim, ah, já tinha essa mesa aí, tá mais ou menos, eu só comprei umas cadeiras, não ficou tão bom, mas tudo bem, é só um apartamento alugado. Não, é sua casa. Você pode ficar nesse apartamento alugado por 1 ano, por 2, por 3, por 4. Às vezes você pode nunca comprar a sua casa por alguma estratégia assim, de investimento ou pela sua personalidade mesmo. Às vezes você muda muito de cidade ou de bairro por conta do seu trabalho. Então, você nota a diferença? Aqui a pessoa investiu em uma mesa, nesse exemplo número 2, em uma mesa bonita com as cadeiras, e que em se em algum momento ela decidir, ah, não quero mais ter essa mesa, ela consegue revender essa mesa, ter uma renda com isso e aí investir em outro móvel, comprar outro móvel. Já aqui no exemplo número 1, você até pode vender essas cadeiras que você comprou, mas ela não tem muito valor agregado. Você vai ganhar algum dinheiro com aquilo, só que não é igual você vender para uma pessoa já a mesa com as cadeiras, que é um conjunto, né?
Então, quando você investe no móvel certo, ele é um investimento para você, né, no dia a dia, de você ter conforto, de você ter orgulho ali da sua casa, daquele seu cantinho. E fora isso, ele vai te trazer muito mais retorno a hora que você quiser vender um conjunto de peças bonitas do que peças soltas que não tem muito nada a ver com nada. E aí, aqui nesse exemplo número 2, o que eu queria mostrar também é como você pode, nesse seu apartamento alugado, trabalhar a parede. Então, ao invés de, eu quero quero fazer uma grande reforma, né? Quero trocar todas as cores da minha parede, eu quero, não sei, aplicar um papel de parede que depois, quando você for devolver esse imóvel, vai ter que ajustar a parede, vai ter que lixar, vai ter que repintar. Você pode usar quadros. Hoje em dia tem várias formas de pendurar quadros que não precisa ser necessariamente pegar um parafuso com uma bucha, furar a parede e colocar o quadro. Você também pode usar as fitas adesivas, né, de alta aderência, que você coloca ali atrás do quadro e você prega ele na parede. Ah, Carol, mas o que você está falando, quando eu tirar o quadro, também vai danificar um pouquinho a parede. Gente, quando você decora um ambiente, é normal que quando você tirar esses elementos dali, que vá ter que reparar a parede, que vai ter que dar uma lixada, que vai ter que dar uma pintada. Mas isso não quer dizer que vai ser uma grande reforma, que vai ser um grande custo que você vai ter. Vão ser exatamente em alguns locais pontuais que, de qualquer forma, quando você devolver esse imóvel para o inquilino, você vai ter que deixar ele arrumadinho, bonito, igual você recebeu. Então, não se prenda tanto de, quando eu for devolver, eu vou ter que fazer isso. São mudanças pontuais que você vai fazer e que vai ter um resultado a longo prazo muito mais válido para a sua vida. Então, qual que é a sensação de você chegar na sua casa e não ter cuidado de nenhum espaço dela igual ao número 1, que está tudo muito cru, tudo muito básico, e qual que é a diferença de você chegar numa sala igual ao número 2, que se preocupou com o mobiliário, que escolheu uma coisa de boa qualidade e fez uma decoração que, por mais que tenha ou furado a parede ou colocado uma fita adesiva, que quando tirar, o reparo vai ser mínimo. Não vai ser uma coisa que, nossa, você vai quebrar a cabeça. Então, essa é uma opção que vocês devem fazer. Investir em móveis bons, investir em uma decoração que você possa usar as paredes ao seu favor, tá? Agora, vamos para o outro exemplo. Este exemplo, gente, é que quando vocês têm uma colcha de cama igual ao número 1, que foi sua avó que te deu, ou que a sua mãe te doou ali, porque você está indo para o seu apartamento alugado e você vai ganhando coisas das pessoas. Só que o que acontece? Número 1, ela está desfavorecendo aquele ambiente. Então, se você já tem um apartamento alugado e você quer trazer, né, a sua personalidade, você pode fazer isso por meio dos elementos soltos, né? Os elementos que a gente consegue investir e não é rios de dinheiro. Por exemplo, uma colcha. Então, no exemplo número 1, é uma colcha ali que ela está desvalorizando total o seu ambiente, está com esse desenho de borboleta, as cores já são cores que parecem que envelhecem, né? Parece que está encardido essa almofada, parece que está muito antiga, né? Por usar esse marrom muito fechado. Agora, olha a diferença do número 2. Se você investe em uma colcha que ela é simples, ela é básica, ela é branca. E aí, se você gosta desse tom terroso, desse tom marrom, né? Você pode usar essa cor, que ela já tem um pouco mais de luz, né? Não é uma cor tão fechada igual essa número 1. E você coloca uma manta nessa cor de tom terroso,
você trabalha as cores nas almofadas. Então, você percebe? São dois locais, né? Dois quartos que são neutros. Então, as paredes são mais neutras, são brancas, tem o piso, mas você pode usar esses elementos soltos, então a colcha da cama, essa manta, né, que fica aqui na cama também, variar nas almofadas. Aqui mesmo no chão, no exemplo número 2, você vê que ela colocou um espelho. Então, é um elemento solto, não é algo que você vai perder dinheiro, que não vai recuperar esse investimento só porque você está no apartamento alugado. Não, são elementos que você sempre vai usar. Uma colcha de cama, um espelho, uma luminária aqui na lateral também, ó, tá vendo? Eu gosto de ler um livro antes de dormir, mas nem vou investir em nada disso porque o apartamento não é meu. Você pode investir nisso, gente. É uma luminária solta aqui, um espelho solto, colcha de cama que você sempre vai usar. Aqui também um elemento que ela usou, o tapete, para trazer um pouco mais de conforto. Então, quando você tem um apartamento alugado e você não quer investir em muitas coisas que vão ser, né? Nossa, um quebra-quebra, uma reforma de uma parede, uma reforma de um piso, você pode usar esses elementos soltos da sua casa. Então, colcha de cama, espelho, um abajur, uma luminária, quadros para decoração, o tapete mesmo, que ele traz esse conforto, as mesas laterais da cama, que trazem essa ideia de ter um apoio ali para colocar um livro, colocar um umidificador de ar, colocar algum porta-joias, você antes de dormir tira as suas joias para dormir, tira as suas bijuterias. Então, algo que você se identifique, né, que traga a sua personalidade e que no dia a dia ele seja muito confortável para você. Então, qual é a sensação quando você chega no quarto número 1 e qual a sensação quando você chega no quarto número 2? No quarto número 2, você sente, ai, que delícia, cheguei na minha cama, ai, que quarto lindo, que quarto gostoso. No número 1, você pensa, ai, essa casa nem é minha mesma, qualquer coxa, eu só quero deitar aqui, dormir e pronto. Então, o que eu quero é trazer cada vez mais essa sensação do exemplo número 2. Não necessariamente porque a casa alugada, ela não tem que ser sua. Olha como você trouxe a personalidade nesse exemplo número 2, né? Agora vamos para outro exemplo. Gente, aqui nesse exemplo é um hall de entrada ali, né? Então você já vê que tem a porta aqui nesse exemplo número 1, em que você entrou na casa e aí já tinha esse móvel antigo e essa luminária também do imóvel já antiga também. E agora no número 2. Número 2, o que a pessoa fez, né? Que vocês podem fazer? Investiu em uma pintura na metade da parede. A gente não está falando que você vai lá na loja e vai comprar pintura para a casa inteira. Não, ela investiu a pintura em metade da parede e a mesma cor da pintura ela usou para fazer a moldura desse espelho. No exemplo número 2, estou falando agora, tá? Então, ela usou o verde na metade da parede e depois ela usou o mesmo verde aqui, pintando uma moldura de espelho, que poderia ser uma moldura de espelho antiga que você já tinha, ou uma moldura que já estava ali ultrapassada, né? Ou a cor não tinha nada a ver com você, e você simplesmente vai lá e pinta. E olha a diferença que já faz. Ah, Carol, mas eu também nem tenho tanto dinheiro para sair investindo em vários móveis. Olha que legal a opção que ela fez aqui. Ela usou caixotes de feira mesmo, que você só precisa dar um tratamento. Então, você vai lá, passa uma tinta primer, né, que ela vai preparar aquela madeira para pintura. Isso é super acessível em qualquer casa de pintura, você acha isso. Hoje a gente tem forma de spray, tem forma que você também pode passar ali com o pincel. E ela pintou esses caixotes. Então, como que ficou esse hall de entrada agora? Super acolhedor. Você entra, tem os caixotes com
que você pode colocar tanto livros quanto poderia servir para pôr sapato aqui também, nesses que estão mais perto do chão. Então você cria uma identidade para esse espaço, você está trazendo a sua personalidade, né? Então, quando você muda, né? Você está em um apartamento alugado, você pode usar esses elementos soltos, trabalhar com eles. Então, se amanhã ela resolve sair desse apartamento, ela vai vir aqui, tirar esse pendente novo que ela pôs, né, essa luminária aqui, vai colocar a que estava anteriormente e vai pintar essa parede que ela pintou de azul, azul não, é um verde meio azulado, né? Ela vai pintar de branco e devolver o imóvel. Então, vocês percebem que as mudanças nesses itens soltos que a gente pode pôr na casa já fazem muita diferença? Então, vamos analisar aqui como um todo. Ela trocou o pendente de iluminação, ela trocou o espelho, ela fez aqui também uma pintura na parede e na moldura do espelho e nos caixotes que ela pegou, pode ser de uma feira ou comprar em alguma loja que tenha, né, só caixotes, que também existe, e colocou aqui um tapete e um lugar para e um espaço para apoiar a bolsa, apoiar algum casaco, apoiar algum boné e ter um banquinho ali de auxílio, porque chegou cansado, você já tira tudo ali, já é um momento de, cheguei em casa, vou relaxar. Então, vocês percebem as diferenças de um espaço que você não muda nada, mantém o que tem e aceita que é essa a sua realidade, e a segunda que você faz pequenas mudanças que já traz totalmente a sua personalidade para o seu apartamento alugado e ele não teve grandes gastos para ter esse resultado, que é o meu objetivo para vocês. Vocês não precisam ir gastando muito dinheiro e investir em megas marcenarias e mudanças absurdas dentro da sua casa. Não, são pequenas mudanças com esses elementos que vão fazendo a diferença, tá? Então, eu queria dar um exemplo aqui para vocês. Quando você vai, por exemplo, você comprou alguma camiseta, né? Quero comprar uma camiseta, mas eu quero uma camiseta básica. Então, você vai lá e compra na Hering uma camiseta básica. Qual que é a diferença, né, de você comprar na Hering ou você comprar em uma loja que você nunca ouviu falar? Na Hering, você conhece que ela é uma marca bem conceituada, que ela é uma marca que ela é referência em roupas básicas e que o tecido dessa camiseta vai ser 100% algodão. Aí, quando você vai na loja do Zezinho, vamos dar esse exemplo, você vai lá, tem uma camiseta, ela também é branca, mas quando você pega, o tecido não é tão gostoso. Quando você vai ver a composição do tecido, tem 90% poliéster e 100% de algodão. E aí, ela vale a mesma coisa do que você ter ido na Hering em um lugar que você conhece ou que alguém te indicou e que você sabe que tem boa qualidade, do que você ir lá no Zezinho, comprar também uma camiseta branca, mas que você vai se sentir desconfortável toda vez que você usar, e ainda mais, quando você for lavar, essa camiseta vai encolher e vai encher de bolinha o tecido. Então, esse exemplo que eu estou dando é a diferença de quando você investe em um móvel que tenha qualidade. Então, eu vou voltar aqui no exemplo para vocês entenderem. Então, eu vou vir aqui, né, na minha sala. Eu invisto em uma cadeira que não vai ser tão confortável, mas é bonitinha, que eu vejo ali. Então, é a loja do Zezinho. Ou eu vou na Hering, que é igual o número 2, que é uma loja que já tem móveis de qualidade, de madeira mesmo, que ela tem um acabamento bom e que a longo prazo ela vai servir para mim por muitos anos. Não vai ser uma coisa que vai quebrar, vai começar, que nem esse exemplo número 1, vai começar a desparafusar esses pés da cadeira.
no dia a dia, depois se eu ficar mais de 2 horas sentada nessa cadeira, já vai começar a doer minhas costas. Então, gente, a gente tem que investir em móveis que são de boa qualidade, que é de uma loja confiável. Vocês têm que gastar um tempo indo lá, provando os móveis que vocês vão comprar, porque você não tem que ter essa ideia de, quando eu tiver a minha casa própria, aí eu vejo um móvel de boa qualidade. Não, esse móvel de boa qualidade, ele pode ser desde agora, e se você eventualmente trocar de casa, você pode revender ele, igual a gente já falou, e também usar ele nessa casa nova também, porque ele é tão de boa qualidade, ele é tão confortável, ele é tão bonito, que você não precisa começar tudo do zero de novo. Então, vocês têm que investir nisso, não adianta, sai comprando mesa e cadeira que é de má qualidade, você apoia lá, a mesa já enverga, a cadeira já desparafusa. Então, isso é muito importante na hora de vocês escolherem os elementos que você vai compor a sua casa, que vocês vão compor a casa de vocês, tá? Então, aqui eu quero ir para outro exemplo, que é para vocês visualizarem como um ambiente ele pode continuar sendo simples, porém trazendo já itens de decoração que vão deixando ele mais sua cara, mais sua personalidade. E não tem um investimento muito alto, você gasta pouco fazendo isso. Então, no exemplo número 1, é um lugar em que a pessoa mudou para cá e já tinha esse tapete, já tinha essa poltrona no espaço, e aí ela precisava comprar um sofá, né, para compor melhor ali, para ser confortável. Então, cheguei em casa, eu quero ter um sofá, né? A gente gosta de ter um sofá. Então, aqui ela usou o sofá que ela comprou e colocou aqui. Só qual que é a diferença? Olha aqui, que não tem nada a ver com nada. Então, é um tapete que ele já traz esse ar mais antigo, né? Ele tem essa cor vinho e tem bastante estampa nele. Então, se você for fazer alguma combinação nesse espaço, você tem que levar em conta que já é essa cor predominante. E aí, ela colocou esse sofá cinza e tá junto com essa poltrona que já tinha lá. E aí tem uma cristaleira que já tinha no ambiente também. E aí tem uma parede com essa textura, que é essas madeirinhas, né? Uma do lado da outra. Então tá assim, tá uma casa que você chega e você vê que ela não é como se fosse um todo. Você não vê como, nossa, que lugar harmônico, que lugar bonito, né? É assim, é uma sala, né? Nada demais. A gente pensa assim. Agora, olha a opção número 2. Também é um espaço que já era neutro, então as paredes são brancas, mas você pode mudar os elementos que são soltos. Então, escolher um tapete que seja mais básico, nesse exemplo número 2. Escolher um tapete que ele é branco, tem essa cor meio off-white. E aí, esse mesmo tapete, para no dia a dia, né, ficar confortável, você também pode ter com o tapete esses elementos móveis. Então, colocou uma mesa de centro para, eventualmente eu vou ler um livro, eventualmente eu vou comer ali na sala, tem uma mesa para eu apoiar. Não fica um espaço parecendo que tá vazio, parecendo que tá faltando alguma coisa. E aí, no mesmo, né, com essa mesma mesa, ele usou a mesma textura e comprou uma mesa lateral, que é essa aqui que tá com os livros amarelos apoiados. Então, o que a gente tem aqui de exemplo? Não é só porque eu tenho que comprar um sofá e um tapete que eu vou simplesmente jogar lá e vou fingir que nem é minha casa, nem é minha casa, coloco esse tapete e sofá e tudo bem, depois eu vejo. Não, ela colocou o tapete com o sofá e alguma mesa ali para já compor esse ambiente. Fora isso, tá trabalhando as cores e as texturas nas almofadas. Então você pode colocar uma almofada que não é um investimento caro para você ter na sua casa e já trazer sua personalidade. Outro item que aplicou aqui, colocar plantas no seu ambiente. A planta, a natureza, ela traz mais calma pra gente no nosso dia a dia. Então, ao invés de você pegar, comprar lá uma planta e nem se importar de colocar em um vaso bonito, deixar lá naquele de plástico preto mesmo que vem do próprio fornecedor ali que você comprou, não. Olha a diferença de você colocar um vaso aqui no exemplo número 2, né? Ela comprou uma planta, mas colocou em um vaso aqui branco, que tem os pezinhos de madeira. Ele já vira um elemento, como se fosse uma escultura na sua casa, né? Você tá valorizando aquela planta. E aí, fora isso, você vê aqui que ela usou essa parede para colocar um quadro também que trouxesse a personalidade dela, algo que ela goste, e não ficar só com as paredes todas brancas. Então, você pode tanto, igual no exemplo anterior, aqui no número 2, pintar essa parede, pode ser uma parede só da sua casa, você não precisa sair pintando todo se for dar muito trabalho, ou colocar quadros ali, igual o exemplo
anterior também aqui da sala. Olha que bonito fica uma parede com uma composição legal de quadros. Ou você pinta, ou você põe quadros. Então, sempre tem formas acessíveis de você deixar esse mesmo ambiente com totalmente outra cara, só porque você está olhando ele com carinho, você está olhando ele como se fosse a sua casa mesmo. Porque, na verdade, vou me corrigir, não é como se fosse a sua casa, ela é sua casa. Ela é sua casa, não muda o sentido de se você aluga ou se é sua casa própria. Ela continua sendo sua casa, né? Você pode morar de aluguel para o resto da sua vida, quanto você pode ter um sonho de comprar sua casa própria. Mas nesse meio tempo, né, no seu percurso de ou compra da sua casa própria ou troca de imóvel, de você ir para um aluguel melhor, para um ambiente melhor, você sempre pode aplicar essas técnicas, né? De investir nesses elementos soltos, tapete, sofá, almofadas, plantas, com um vaso legal, quadros. Então, isso é uma técnica que você pode aplicar já hoje na sua casa e ter muitos resultados. Então, eu queria deixar para vocês essa missão de, né, investir na sua casa hoje, ver ela com outros olhos, não ficar com essa preocupação de que você vai gastar rios de dinheiro, porque você pode usar esses elementos soltos. Então, já faz uma lista hoje, já faz um passo a passo do que você vai precisar comprar e já coloca aí. Então, para decorar sua casa, você precisa de uma pintura legal, pode ser em uma parede, pode ser elementos soltos como tapete, mesas, mesinha lateral, alguma almofada, quadros. E outra, não deixe de ter atenção nesse fator. Na hora de comprar, vá, prova essa cadeira, prova essa mesa. Invista um tempo em ver móveis que tenham boa qualidade, para você não ter depois a frustração de comprou uma coisa. Vamos dar um exemplo. Comprei uma mesa, era R$ 400, beleza. Usei ela 2 vezes, já começou a soltar o acabamento da madeira, já começou a mesa ficar meio bamba, você já vai ter que pôr um calço ali embaixo do pé da mesa para ela parar de ficar bamba, versus você ter investido em uma mesa que às vezes foi um pouquinho mais, foi R$ 800, mas é uma mesa que ela tem uma madeira de uma ótima qualidade. É uma mesa que eu já venho conjunto com as cadeiras. E quando eu quiser vender isso, ela tem um valor agregado melhor. Então, galera, retomando, invista se você quiser fazer essa transformação já hoje na sua casa, invista em móveis que tenham boa qualidade, que não vão te trazer frustração depois. Invista em elementos soltos, tapete, almofada, quadros, pintura, plantas com vasos bonitos. Invista nisso e já comece a aplicar hoje mesmo na sua casa, ter resultados que você vai se sentir muito mais confortável, muito mais acolhido e o melhor, ter a sua personalidade ali naquele espaço e se identificar e ter aquela sensação de, ai, cheguei na minha casa, que casa bonita, que casa gostosa de ficar. E você só precisa ter força de vontade e seguir esse método, essa técnica, para você ter um ambiente muito agradável e muito gostoso para você viver todos os dias tendo orgulho da sua casa. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula e nos vemos na próxima.